Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo e compartilhar com seus amigos, irmãos em Cristo. Espalhe a boa semente aos corações. Vamos então findando o trimestre com esta abençoada lição, onde focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal. E este poder é necessário para obter êxito na sua missão na terra. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja, ou seja, os dons espirituais, são para hoje. É bom a gente deixar claro a divisão entre os cessacionistas e continuistas. Os cessacionistas acreditam que os dons espirituais não são contemporâneos, não são para os dias atuais. Nós, assembleianos, somos continuistas, entendemos que os dons espirituais são para todas as épocas da igreja. Portanto, isso não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda e nem cumpre com a sua vocação. O primeiro tópico nos fala sobre a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas, ou seja, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e na primeira igreja, na vida da primeira igreja, como uma necessidade imperiosa. Então, assim como no Evangelho de Lucas, nós encontramos o Espírito Santo atuando desde os primeiros capítulos, fazendo com que Maria milagrosamente engravidasse, fazendo com que Isabel e seu marido, já idosos, pudessem gerar João Batista, quanto também o Espírito Santo na vida do próprio João Batista, para que ele iniciasse o seu ministério, e na vida do próprio Jesus. Já no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos logo nas primeiras palavras a promessa de Jesus: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Portanto, essa promessa mostra a presença do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus, como na vida da igreja primitiva. Nesse sentido, o evangelista Lucas nos mostra que sem a ação do Espírito Santo, no ministério de Jesus e da igreja, não podemos cumprir a nossa missão. Sem esta ação, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Esta promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. O segundo item nos fala sobre o enchimento do Espírito como uma experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu do Espírito Santo para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder.
Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Terceiro item do primeiro tópico, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não é algo subjetivo. Não é simplesmente um pensamento, uma mudança de atitude, não é algo filosófico ou simbólico, é algo objetivo e concreto. Essa manifestação do Espírito Santo podia ser vista e ouvida na vida das pessoas. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se destacava: o falar em línguas desconhecidas. Encontramos por 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos a menção a estas línguas estranhas ou desconhecidas. No quarto item, falamos sobre a doutrina pentecostal clássica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos haverem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Até mesmo a narrativa de Atos 8, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito, acompanhada de língua desconhecida como evidência inicial. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da nossa lição de adultos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, findando esse trimestre que teve como um glorioso assunto o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A nossa última lição tem como assunto o poder de Deus na missão da Igreja. O texto áureo está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A verdade prática nos diz que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a Igreja. Sem o poder do Espírito, a Igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, Menahem, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos ao segundo tópico da lição, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos 4:33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Vemos o apóstolo Paulo quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico. Vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico, os 12 apóstolos, não eram apenas eles que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto.
Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito, é o que fala no item 2, e vemos aqui como exemplo Ananias, até então um ilustre desconhecido. Não estamos falando aqui do Ananias, que era marido de Safira, mas sim daquele que foi convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Assim também, Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, ou seja, como diáconos, cuidando da obra social, vemos essas pessoas fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer tua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. No terceiro item, vemos aqui o Espírito Santo capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. As pessoas que não faziam parte da igreja viam o testemunho desses crentes e se sentiam impelidos a também se unirem à igreja. No terceiro tópico, vemos o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Primeiro, o envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo. Assim disse o Espírito Santo. Está dessa maneira no texto. De que maneira o texto nos mostra o Espírito Santo falando? Certamente, talvez através de algum profeta. Afinal, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Portanto, fica subentendido que Deus usou, pelo seu Espírito Santo, usou algum daqueles profetas para trazer esta ordem. Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra, de maneira clara e audível. Então, não foi apenas eu senti de Deus no meu coração. Não foi um sonho dado a alguém. Alguém foi usado ali pelo Espírito Santo para falar à igreja e a igreja acatou aquela ordem. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois é o Espírito Santo que vocaciona e envia. O segundo item nos fala sobre a estratégia missionária. Em um mundo multicultural como o nosso, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não basta apenas querer fazer missões, não é somente enviar, mas quem enviar, quando enviar, como enviar. São fatores sobre os quais nós não temos tanto controle assim. Afinal, como saber se determinada região está pronta para receber o Evangelho? Como ter certeza que as pessoas que estamos separando para o campo missionário, para uma determinada região, realmente são as pessoas que poderão trazer bons resultados? Só Deus é quem sabe isso. Portanto, temos que nos dirigir a Ele e buscar a sua estratégia. Vejamos alguns exemplos. Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando eles quiseram ir pregar nas regiões da Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi também o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância, ou seja, orientando a Barnabé e Saulo a irem para uma outra região, a Macedônia. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas, embora tenham todas as melhores intenções de fazer a obra de Deus, é possível que eles adotem uma estratégia errada no envio de missionários algumas vezes. Não basta só o desejo de fazer missões, é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Concluímos, encerrando esta lição e, consequentemente, esse trimestre,
mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Com isso, concluímos esta abençoada lição, agradecendo a você que nos acompanha aqui no canal e pedindo novamente, comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.